Alô, fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo, estou com muito frio, né? Deu uma esfriada boa aqui no Rio Grande do Sul, né? E no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a minha prova do Badesul, que foi uma prova que eu fiz em Porto Alegre, né? Semana passada, tá bom? Eu vou fazer algum comentário, tem alguns assuntos para falar com relação a essa prova, tá? Eu tô com ela aqui, né? Já corrigi e tal. Fui mal, tá? Mas mal dentro do esperado. Eu já esperava que eu ia mal nessa prova, tá? Mas antes da gente falar da prova, eu vou te contar da minha viagem e tal, do o que eu botei ali, ó. Contar da viagem do hotel e afins, né? Então peguei um ônibus lá, acho que foi no sábado. Não, foi. Foi sábado de tarde, daí eu cheguei mais ou menos de noitezinha. Fiquei num hotel lá próximo da rodoviária de Porto Alegre. Até que era um hotel assim mais ou menos bom, tá? Eu sou meio assim de pegar um hotel mais baratinho, tá? Eu vou te explicar por quê, cara. Não é nem pela sujeira e nojo, não sei o que e tal, não. Não é isso, cara. Você tem anticorpo pra resistir à sujeira e tal. Isso aí não é um problema, tá? O ponto é que cada vez que eu chego num hotel, talvez eu esteja meio paranoico com isso, mas eu olho o quarto inteiro ver se não tem nenhuma webcam me filmando. Porque às vezes, cara, tu acha que tu tá ali no hotel, tranquilo, não sei o que, assim, bah, vou tomar um banho. Daí quando vê tu se pela tudo, você se pelou tudo ali pra tomar banho, entra lá pra tomar banho, quando vê tu tá sendo streamado por esses sites aí que tu nem sabe, algum site obscuro aí, cara. Tu tá sendo streamado, pô. Daí não dá, pô. Aí não compensa, né? E daí eu cheguei no hotel, bicho. Olhei o hotel, olhei o quarto inteiro, vi assim, ok, não tem nada aqui, não estou sendo streamado. E daí, beleza, né? Fui lá, tomei banho e tal, né? Que eu tinha pra contar do hotel? Daí o hotel, ele tinha um negócio que eu tava. Ele tinha uma. O hotel tinha um negócio de água, meu, que era interessante. Que era assim, meio. Tu comprava uma garrafinha de água, tá? Que era tipo R$ 10 a garrafa d'água. Daí tu pensa, meu Deus, R$ 10 a garrafa d'água, meu Deus do céu. Sim, R$ 10 uma garrafa d'água, tá? Só que, tipo, era uma garrafa d'água diferente. Até tirei uma foto, vou botar na tela aí, tá? Que era uma garrafa que tu podia pegar refil ad infinitum, né? Daí eu fui, tipo, eu fui tomando, acho que eu fiz uns 3, 4 refil, assim, né? Que eu tinha até umas garrafas de plástico que estavam vazias, peguei e enchi e tal depois, né? Então, sei lá, tipo, aquela água de R$ 10, na verdade, era tipo uma água de 2,50 mais ou menos, porque eu peguei 4 vezes a água, né? Então, claro, eu também eu fiquei meio assim, né? Eu não quis fazer aquelas brasileirices. Tem umas brasileirices que os caras, já viu isso aí, meu? Os caras vão no Subway, daí o cara compra assim, eu tenho 1 hora de refrigerante. Eles dão uma caneca especial, né? Eu já vi os caras. Nunca faça isso, cara. Não faça isso, cara. Eu já vi uns caras que eles pegam eu já vi um vídeo de um cara que levou uma garrafa de 20 litros de água pra encher de refrigerante. E assim, não, tô pagando aqui, eu paguei. Não, eu paguei 1 hora livre de refri. Daí cara, literalmente, cara, o cara pegou uma garrafa d'água e botou assim pra cair refri dentro, cara. Ó, bicho, isso aí não dá certo, cara. O brasileiro, assim, cara, tem algumas coisas que não funcionam no Brasil, cara, porque a gente espera que o brasileiro tenha bom senso e não tem, né? Então, assim, se tem um negócio de refil de água lá, tu compra, faz alguns refil ali, 3, talvez 4, entendeu? Mas às vezes vem uns caras que ficam avacalham, que levam. Tá, mas enfim, né? Só te contando o hotel e tal, a minha viagem foi bacana, o hotel tava legal também, fora essa água de R$ 10 que eu não gostei, né? Tipo, mas era a água que tinha ali, daí tinha refil, então, tá bom. Beleza, né? E aí, que mais que eu botei aqui, ó? Contar do Magrão que foi eliminado, né? E daí, assim, eu cheguei lá no dia da prova, né? Fui lá, cheguei antes e tal, foi bem tranquilo. E entrei, sentei, né? A gente já vai falar dos lugares aqui, acho que qual é que era o próximo tópico? Tá, segurança duvidosa da prova, tá, vamos voltar. Mas daí, bicho, começou a prova, né? Abri aqui a prova, fui começando a fazer, não sei o que. Passou mais ou menos 1 hora de prova, 1 hora e meia mais ou menos, né? E um celular de um magrão começou a tocar na prova, cara. No meio da prova começou a tocar o celular do cara, meu.
E eles falaram assim, e eles disseram várias vezes, ó, desliga o telefone, desliga o telefone. Se tocar o teu telefone, tu vai ser eliminado, desliga o telefone, não sei o quê. E eu falei, beleza, desliguei o telefone. Mas daí tocou o telefone do cara, meu, no meio da prova. E eu nunca tinha visto isso, cara. Porque sempre tem aquela coisa, assim, de que a lenda urbana, assim, de que não, o fulano de tal. Teve gente que, eles falam assim, né? Teve gente que foi eliminado porque o celular tocou, né? E tu sempre pensa assim, não, isso é mentira, pô. Eles estão tentando botar um pânico no cara, pro cara desligar o telefone, né? Não, teve gente que já foi. Isso aí falaram nos corredores assim, não, de manhã teve gente que já foi eliminado porque tocou o telefone. Falei, não, esses caras, ninguém vai esquecer o telefone ligado, né? E o cara esqueceu. E era um magrão, cara. Acho que ele tinha um. Ele era meio novo, assim. Também ele devia estar pelo dane-se, assim, sabe? Ele tinha uns 20 e poucos anos e magrão alto, assim, 1,80 m mais ou menos. Bem magro, assim. Uma taquara, assim. O cara meio taquara, meio de óculos, assim. E o cara tava ali, bicho. E tocou o telefone, daí ele virou assim. Eu ouvi ele falando pro fiscal, bicho. Ele falou assim pro fiscal: ah, mas o meu telefone tá dentro do saquinho, não sei o quê, né? Meu telefone tá dentro do saquinho. Daí o fiscal, que era uma senhora, ela falou assim, só um pouquinho que eu vou lá ver na coordenação o que dá pra fazer. Daí ela foi, saiu da sala, tinha dois fiscal, né? Ela saiu, demorou um tempo, ela voltou com uma outra fiscal, que acho que era supervisora, que ela também era uma senhora, também meio gorda, né? E eles pegaram e levaram ele pra fora, assim. Eu acho que eles, tipo, eu acho que eles não quiseram dizer pra ele que ele foi eliminado ali na frente de todo mundo, cara, pro cara não armar um barraco, não começar a chorar, não sei o que, né? Porque às vezes acontece isso, tá? Na prova do TJ, eu não sei se eu contei isso quando eu falei do TJ. Na prova do TJ, na cidade onde eu fiz a prova, tá? Tinha uma guria que tava numa outra sala, meu. Ela abriu a prova, ela viu que a prova tava muito difícil mesmo, a prova do TJ. Tipo assim, difícil assim, 99, mais de 99% não conseguiu fazer o mínimo, né? E ela abriu a prova, começou a abrir, cara, e disse que a guria começou a chorar no meio da prova, cara. Começou a chorar, meu. Olhando as questões assim e não sei o que, e começou a chorar, teve que sair da sala que tava chorando. Né? A FGV ali, a FGV fazendo umas provinhas boas assim pro psicológico do cara, né? Daí, bicho, foi. Daí levaram ele pra fora, daí ele tinha esquecido a mochila, daí o outro fiscal levou a mochila do cara pra fora também. Eu acredito que eles devem ter avisado pra ele que ele foi eliminado, que o telefone tocou, que não podia, não sei o quê. Porque depois eles vieram, o fiscal voltou e pediu 3 testemunhas pra assinar que o telefone do cara tinha tocado. Eu falei, bah, esse cara perdeu, né? Eu olhei assim, bah, perdeu. Esse aí. Depois que eu saí da prova, que eu fiquei pensando nesse cara, eu falei, bah, esse cara deve estar muito puto hoje, cara. Ele deve estar muito. Pô, como é que eu esqueci ligado o telefone? Se bem que eu não sei, porque era um magrão meio jovem assim, meu. Acho que ele também não tava muito afim, né? Ele só tava lá. Ele não tinha a cara de quem tava levando a sério mesmo o negócio, entendeu? Então. E daí ele foi eliminado, cara. Eu nunca tinha visto isso, bicho. Confesso pra você que eu sempre ouvia o negócio assim, não, fulano foi eliminado porque o telefone dele tocou. Eu falei, não, isso aí é mentira, entendeu? É um negócio que eles fazem só pra te dar um medo e tu desligar o telefone pro telefone não tocar, né? Mas o telefone do cara tocou e o cara foi retirado da sala, depois pediram testemunha que o telefone dele tocou e pá, entendeu? Então, brutal, cara. Brutal isso daí, bicho. Tá louco. Coitado, cara. Coitado, cara, bicho. Pois é, cara, mas também, meu, daí eu fiquei pensando, será que teu telefone ele não toca se ele estiver desligado, entendeu? Se alguém fizer uma chamada de emergência pra você, por exemplo, será que ele não vai tocar? Hein? Se tu tiver com o telefone desligado, mas tu botou pra despertar, porque parecia um barulho de despertador.
Será que não vai tocar o despertador, mesmo com o telefone desligado, entendeu? Porque é um compromisso, entendeu? Daí eu fiquei pensando assim, mas não sei, tá? No fim das contas, eu testemunhei um cara ser eliminado do negócio, bicho. Muito doido isso daí, meu. Coitado do cara, fiquei com pena do cara, é verdade, tá? Eu não fico assim, bem feito, um concorrente a menos. Eu fiquei pensando, bah, meu, esse cara deve estar muito pé da vida, cara. Coitado do cara. Coitado do cara, bicho. Mas vivendo e aprendendo, né? Provavelmente ele nunca mais ele vai esquecer de desligar o telefone celular, né? Que mais? Contar da segurança duvidosa da prova. Cara, então é o seguinte, ó. Eu fiz a prova lá, meu. Mas é uma banca pequena, tá? E eu achei bem estranha a prova, tá? Na questão da segurança da prova. Porque a prova, ela. Pra começar, tá? Tu podia sair com a prova inteira, assim, tá? Que nem eu tô aqui, ó, tá? A prova tinha 4 horas, tá? Tu podia sair na primeira 1 hora, tá? Então, por exemplo, sair com a prova, né? Então, por exemplo, se eu sou um cara que tá querendo fraudar um concurso desse, bicho, eu contrato os professores ali, eles ficam 1 hora, saem, mandam os gabaritos e daí você passa o gabarito pro cara no ponto, entendeu? Tipo, eu achei meio vacilo isso daí, meu. O cara, tipo, na primeira. Passou 1 hora, tu já pode sair com a prova, entendeu? E pra mim isso é um negócio incomum. Eu estranhei isso aí, tá? Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa errada com essa prova aqui, bicho? Porque geralmente, assim, geralmente eles te deixam sair com a prova, tá? Às vezes uma meia hora antes de acabar o tempo, né? Pra não dar tempo de você fazer uma fraude e tal, né? De passar a questão pelo ponto, né? Essa é a primeira questão que eu achei meio duvidoso, né? Que mais? Também outra coisa que eu achei duvidoso aqui nessa prova, bicho, é que só tinha um tipo de prova, tá? Era só um tipo de prova, não tem vários tipos de prova. Não tem prova A, prova B, prova C. Era um tipo de prova só, meu. Todo mundo com a mesma prova, com a mesmíssima prova, entendeu? Então, por exemplo, se tu olhasse pro lado, tu podia ver o que o cara tinha marcado, entendeu? E tu saberia que é a mesma coisa da tua prova, porque é o mesmo tipo de prova, entendeu? Eu achei isso aí bem estranho também, né? Então, mais uma coisa duvidosa, né? Tinha mais um outro negócio duvidoso com relação à prova. Como é que era? Deixa eu pensar que eu já vou lembrar. Mais uma. Lembrei. E tinha mais uma outra coisa, cara. Na prova, na sala, tu não tinha lugar marcado, entendeu? Tu não tinha lugar nenhum marcado. Tipo assim, que nem, por exemplo, no TJ que eu fiz, tinha uma etiqueta lá com o meu nome. Você senta aqui, entendeu? Agora, ali na prova do Badesul não tinha, meu. Senta aí onde você quiser sentar. E deu, né? Daí eu fiquei pensando, meu, isso aqui, tipo, não tô dizendo que houve uma fraude, nada, tá? Mas eu fiquei pensando, tá fácil. Tava fácil, né? Porque, por exemplo, se tu tem um nome parecido com o nome de alguém, né? Porque esse era um outro negócio também, mais um outro negócio. A sala tava pela letra do teu nome. Então, por exemplo, na minha sala, que era o Zagá, tinha o Homero, tinha o Zé Henrique, uns quantos Zé Henrique, uma Zelena, uma Zelen, entendeu? Todo mundo na mesma letra, né? Eu fiquei pensando, cara, se tu sabe disso, tu pode marcar com alguém pra sentar um do lado do outro, entendeu? Claro, você vai fazer isso do modo bem discreto, né? Você vai fingir que não conhece o cara vai fingir que não te conhece, senta um do lado do outro, né? E daí vocês ficam ali olhando e às vezes, entendeu? Passando uma questão pro outro, cara. Eu achei isso aí bem estranho também, tá? Mais um negócio estranho na prova. E, claro, era uma banca pequena e tal, não sei se eles têm a manha de fazer, tá? Mas era uma coisa também que, tipo assim, facilita a fraude, entendeu? Não tô dizendo que houve fraude, mas é um negócio que facilita a fraude, né? E outra coisa também que facilita a fraude é o seguinte, né, meu? Quando eu entrei na sala, não tinha ninguém com um detector de metal. Só na hora de ir no banheiro tinha detector de metal. Mas pra entrar na sala, né, para entrar no prédio, nada, entendeu? Então, quer dizer, pensa o seguinte, se o cara quiser fraudar um concurso desse, meu, o cara pode entrar com aqueles microponto no ouvido, né?
um celularzinho dentro da cueca ali, meu, o cara não vai no banheiro nunca. O cara só entra, senta ali e fica fazendo a prova e recebendo o negócio no ouvido, entendeu? Eu achei a prova bem estranha, entendeu? Nesse sentido, tá? Por isso que eu botei ali contar da segurança duvidosa, entendeu? Porque tava meio fácil de você. Se tu quisesse fraudar alguma coisa ali, meu, eu acho que não tava tão difícil, tá? O que é um problema porque nesse concurso que eu fiz tinha uns cargos, tipo assim, que pagava bem, meu. Tinha uns cargos de entrada ali que pagava tipo uns 9 mil, mais uns não sei quantos, dava uns 12, 13 mil por mês de entrada, né? E fácil, entendeu? Bem estranho, tá? Devo dizer, bem estranho. Que mais? Comentar matéria por matéria como estava a prova, tá? Então a prova ela tinha 4 matérias, tá? 4 matérias e a primeira matéria era português. Deixa eu ver se aqui que eu botei alguma coisa, tá? Dizer minha nota depois, tá? Primeira matéria português, eu achei tranquilo, bem tranquilo o português, tá? Não tem. Eram questões mais assim, como é que eu vou dizer, mais interpretativas, mais de interpretação de texto, assim, achei bem de boa, né? Ah, eu já falei sobre isso já em outros episódios, então não quero ser repetitivo, tá? Mas se é questão de interpretar texto, cara, eu acerto assim 95% das questões que eu faço, né? Porque eu mexo com filosofia e tal, então pra mim interpretar um texto português não é um negócio tão complicado não, bicho. É bem tranquilo. Então, o que eu vou mal em português é se começar com muita gramática. Umas gramaticagem assim pesada, assim, que é muita coisa de decorar e tal, e regra e exceção de regra. Aí eu vou mal, tá? Mas, no geral, em português eu vou bem, tá? E eu fui bem em português, tá? Aliás, já vou dizer quantos que eu fiz aqui em português. Aqui, ó. Português tinha 15 questões, tá? Eu fiz 13 questões, tá? Eu errei 2. Isso aqui deve dar uns 90% de acerto, não? 85%, por aí. Entre 85% e 90% de acerto em português, tá? Então, eu fui bem em português, eu achei que estava bem de boa a prova, tá? Matemática financeira, aí também não estava tão difícil, tá? Tá? Eu achei até interessante, tá? E de 10 questões eu fiz 6 questões, tá? 60% de uma prova de matemática financeira não é um negócio tão fácil de ser feito, né? Mas o que eu posso te falar dessa prova de matemática financeira do Badesul? Eu acho que eu acho que eu tive um aproveitamento nesse pós-edital bom, cara. Porque tinha coisa, por exemplo, eu noto que eu melhorei muito em questões de equivalência financeira e questões de desconto. Desconto simples, desconto racional, desconto comercial composto, desconto por fora e tal. Que era uma coisa que eu já não tava tão bem, acho que eu já falei nisso, e sobre isso, né, em outros episódios, né. Eu não tava tão bem nisso, mas daí eu comecei a estudar, e eu consegui acertar. Acertei as questões, viu, de desconto aqui. Agora, o que eu errei aqui na matemática financeira que é uma coisa que eu não sabia, né, que era a questão de cálculo de juro com inflação, né. O que seria cálculo de juro com inflação? Por exemplo, assim, tu pegou um empréstimo de 15% ao ano, né? Mas a inflação esperada foi de 4% ao ano. Quanto que foi o juro real do empréstimo? Não é simples, tipo assim, 15 menos 4 vai dar 11, então o juro real foi 11. Não, não é isso. Tem um cálculo que tu tem que fazer a mais, tá? Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia isso daí, tá? E também me faltou tempo para fazer uma questão de equivalência. Então não fui mais ou menos em matemática financeira, tá? Mas é isso. Aliás, deixa eu anotar aqui, deixa eu abrir um bloco de notas aqui, acho que eu tenho que mudar aqui, vídeo do YouTube, captura de tela, aqui, ó. Aqui, ó, vamos anotar aqui, ó. Português, eu fiz 13 de 15. Matemática financeira, só para tu visualizar aí, eu fiz 6 de 10, né? E daí pra diante, aí o bicho, aí deu muito ruim pra mim, tá? Deixa eu anotar aqui, ó.
Legislação. Tá? Legislação, eu fui mal, tá? Mal, assim, muito mal, assim, tá? Legislação, eu fiz 6 questões, tá? De 10, Homero? Não. Fiz 6 questões de 15, tá? Eu me lasquei em legislação, tá? Muito também por azar, porque umas quantas legislações aqui, eu tava entre duas e eu falei, ah, será que essa aqui deve ser essa aqui, parece essa aqui. Eu falei, não, vou marcar essa outra aqui. Pá, daí eu marcava outra e errei, tá? Mas, assim, ó, vou dizer pra ti com relação à legislação, tá? Pra mim isso era meio esperado, tá? E mal, porque, assim, quem pegou o caso tenha caído de paraquedas aqui no canal, tá? Eu não tinha interesse em passar nesse concurso do Badesul. Eu fui só pra treino, tá? Porque era esperado eu ir mal, tá? Porque era uma legislação específica ali do Badesul. Tinha algumas legislações meio geral, tá? Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que cai em todos os concursos bancários e tal, mas tinha muita lei específica ali do Badesul, de agências de fomento, de circular não sei o que e tal. Então, meio que pra mim isso era um assunto novo e eu acabei não indo tão bem quanto eu gostaria, tá? Mas, tipo assim, ir mal em legislação, como é que eu vou te dizer? A legislação aqui que eu fui mal não é parâmetro, entendeu? Porque, que nem eu falei, tinha muita legislação em específico. Quando for valendo mesmo, né? O que é o concurso valendo? Banco do Brasil, CEF, Caixa Econômica Federal, Banrisul, entendeu? Daí vai ter umas legislação mais generalista, tá? Que essas aí eu tô bem, tá? Mas nessas legislação específica aqui do Badesul, eu confesso que não deu muito certo. E teve uma que eu errei aqui de animal aqui que eu não li que tava pedindo a incorreta. Sabe quando você dá uma viajada ali, né? E tá escrito incorreta. Eu não sei se vai pegar aqui no vídeo, cara. Acho que não vai pegar. Tava escrito incorreta aqui. Deixa eu ver se não vai pegar, né? Deixa eu ver. Eu vou botar o dedo aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Diz incorreta em letra maiúscula, entendeu? Que é assim, ó, isso tá em letra maiúscula. Incorreta. Marque a incorreta. Daí o que eu fiz? Opa, perdi o foco aqui, ó. Perdi o foco aqui, ó. Voltei. O que eu fiz, cara? Marquei a correta. Tá. Então, assim, quando eu corrigi a prova de raciocínio de legislação, tipo, eu fui mal, fiquei meio, ruim e mal e tal, mas isso aqui não é valendo, entendeu? Isso aqui não importa, assim, tanto, assim, porque tinha muita coisa específica ali pra esse concurso, né? E daí, por fim, tinha o RLM, né? Raciocínio lógico matemático, que eu também não fui bem, tá? Eu fiz 5 questões de 10, tá bom? Aqui, 5 questões de 10, eu confesso que as últimas eu poderia ter ido um pouco melhor, mas me faltou tempo, né? Que daí é aquela coisa do que eu comentei no concurso do TJ, né? O TJ, eu poderia ter ido melhor se eu tivesse ido mais rápido, né? E eu tenho que aprimorar minha velocidade, tá? E você aprimora a velocidade em raciocínio lógico, basicamente fazendo exercício. Quanto mais tu fizer, mais rápido tu vai desenvolver ali o... E daí foi isso. Era só isso a prova. Tinha 50 questões, eu fiz 30. Vou botar aqui total. Total. Eu fiz 30 de 50. Né? Que dá um total de mais ou menos 60%. Tá? Agora, isso é pouco? Cara, depende, eu acho que é, tá? Mas no último concurso que teve, tá? Os caras que foram aprovados com 70%, tá? Então, se tu pensar que os caras foram aprovados com 70%, então talvez eu não tenha ficado tão longe assim, né? Eu vou esperar sair o resultado oficial, daí talvez se eu tiver alguma coisa pra mostrar, gravo um vídeo e te mostro e tal, né? Eu olhei na internet uns quantos caras falando assim, não, porque eu fiz não sei quantas mil questões e de 20 questões de matemática financeira e raciocínio lógico eu fiz 18, português eu fiz 14 de 15, não sei o que. Assim, ó, bicho, tem muita gente aí na internet, tá? Que os caras ficam de mentiraiada. Os caras estão mentindo, pô. Mentira, estão mentindo, pô.
E eu vi isso aí no concurso CNU, né? No CNU tinha uns quantos caras, não, porque eu fiz não sei quantas mil questões. Daí tu fui olhar a lista, né? Se o cara tivesse feito aquilo mesmo, ele teria passado, né? Daí o cara não passou, daí o cara já tá nos outros concursos dizendo que não, porque eu fui muito bem, não sei o que e tal. Não, cara, é mentira, pô. Eu só acredito, assim, nessas notas altas se o cara abrir o boletim e falar assim, ó, tá aqui, abrir o site, né? Tá, porque tá aqui, ó, fiz tanta questão aqui, tanta questão aqui, tanta questão. Aí eu acredito, né? Mas só do cara falar, não, eu fiz 45 questões de 50, mas daí eu errei duas para passar no gabarito, daí eu acabei fazendo 43 e eu não fui chamado só por isso. Ah, não, não. Tu deve ter feito muito menos do que isso, né? Mas beleza, esse é o meu resultado. Conforme eu disse, não acho que eu tenha ido tão mal assim. Eu acho que o que eu fui mal mesmo foi a legislação, tá? Mas, conforme eu te disse, assim, para mim não foi algo que me abalou tanto, porque, que nem eu disse, tinha muita coisa de legislação específica aqui pro concurso e tal, e eu não vou aproveitar para nada isso, né? Essas legislações. Foi mal e tal. Mas ao mesmo tempo, assim, vamos fazer um fechamento aqui, dizer assim, o que que eu achei. Eu achei que eu melhorei bastante em algumas partes da matemática financeira, principalmente ali no questão de equivalência lógica, desconto simples, desconto composto, juro simples, juro composto, estava tranquilíssima a prova, literalmente só aplicar a fórmula, né? Não tinha que pensar mais nada, né? Mas eu acho assim que me falta talvez saber fazer o cálculo de inflação, né? De juro com inflação, né? Que é uma formulazinha e tal, outra ali que tem que memorizar, tá? Mas nessa prova de 10 questões, duas tinha que calcular a inflação, né? Eu já saí de 10, eu já saí com 8 já, né? Porque daí eu errei duas, né? Porque as de cálculo de inflação eu não consegui, né? Mas é isso. Achei que eu fui bem em português, tá? Eu fui mal pra caramba em português na do TJ, cara. TJ, não digo mal, mas tipo assim, eu acho assim, ó, aquela prova do TJ não era parâmetro para português, não, tá? O meu parâmetro para português é isso aqui, ó. 13 de 15. Eu sempre vou bem em português, tá? Que nem eu falei, eu vou mal nos negócios de gramática. Tá? Mas eu sempre vou muito bem em português, então até aquela prova do TJ era muito atípica, né? Matemática financeira é bom, tem como melhorar um pouco mais aí. Se eu tivesse, por exemplo, feito a questão lá do. Se eu soubesse calcular a inflação, eu teria feito duas a mais, tá? Raciocínio lógico matemático me faltou tempo, na verdade, tá? E eu errei uma questão que pedia a soma dos termos de uma PA, que eu não sabia a fórmula também, era de memorizar a fórmula, só aplicar a fórmula tu já acertava, né? E uma questão de análise combinatória, que eu fiz meio por cima e marquei uma, mas era outra, né? Que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria aplicado a fórmula certinho ali e teria dado certo, né? Mas é isso, gente, tá bom? Então essa é o meu resultado aí na prova do Badesul, né? Fica para a próxima, isso aqui já não... E assim, nem queria mesmo, tá? Vou dizer assim, parece copy, né? Parece copy, eu nem queria mesmo. Mas eu não queria mesmo, não, cara. Eu não tava afim, não, cara. Não era muito. Eu já tô aprovado num concurso que paga melhor, entendeu? Então. Mas eu fiz pra ver como é que eu ia ir e tal. E eu acho que foi bacana, foi uma boa experiência. Talvez eu poderia ter feito ali duas a mais em matemática financeira e duas a mais em raciocínio lógico, né? Daí eu teria ido por uns 34, que ainda não seria o suficiente, tá? Eu acho. O que seria uma nota que eu acho que o cara vai ser aprovado? Eu acho que se o cara fizer uns 85 pra cima, tá? Eu acho que dá, né? Que seria. Tu teria que fazer 42 questões, 43 questões, eu acho que dá, né? Ou também, sei lá, né? Porque essa prova, que nem eu falei, no último concurso teve gente que foi aprovado com 70%, né? Então não era uma prova fácil, essa aqui eu também não achei fácil, né?
Algumas coisas tava fácil, né? Mas é isso, tá? Então não vou mais perder teu tempo, não vou te enrolar mais. Deixa um like no vídeo aí. Tamo junto. Mentira, eu tenho que falar um outro negócio. Vamos voltar aqui. Agora eu vou dar um tempo, né? E eu vou descansar mais ou menos uma semana ou duas, né? Daí eu vou recomeçar os meus estudos pro Banco do Bonzil, que disse que agora vai. Não, agora vai sair o concurso do Banco do Bonzil, né? Não, não. E já tá há mais de ano, já tá há 2 anos, assim, né? Mas diz que esse ano vai, porque no segundo semestre, não sei o que e tal. De qualquer modo, tá? Eu vou voltar a fazer um cronograma bonzinho ali pro Banco do Brasil, tá? Dar uma ênfase ali na parte de conhecimentos bancários e na parte de matemática financeira e raciocínio lógico, né? Mas é isso, gente. Então, espere os próximos vídeos aí, a gente fala mais sobre ou o Banco do Brasil, ou talvez algum outro vídeo diferente sobre alguma outra coisa, tá? Então é isso, valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.